Olá, meu querido irmão. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você dessa experiência, dessa devocional que nós estamos estudando sobre a família. Estamos, durante algumas devocionais, analisando alguns modelos bíblicos de família e buscando aprender com eles, pois acreditamos que a família é o grande projeto de Deus para o indivíduo, para que possamos aprender a viver coletivamente e com isso desfrutar de uma comunhão e de uma base de relacionamento, cujo objetivo é desenvolver uma prática para com Deus. A história bíblica, ela é construída em torno de experiência de diversas famílias, e o nosso objetivo é analisar essas famílias e descobrir que essas famílias, elas eram normais, iguais a nossas, sujeitas às mesmas experiências pelas quais passamos hoje. Muitas das famílias bíblicas souberam se valer da graça de Deus para conseguir enfrentar e superar os desafios. Outras, infelizmente, não souberam lidar com esses desafios e fracassaram. Mas em ambos os casos, nós temos muito a aprender. No primeiro caso, podemos imitar as práticas daqueles que deixaram bons exemplos para nós. E no outro caso, evitando repetir o mesmo erro e descuido que resultaram muitas vezes em tragédias para algumas delas. Hoje, é com alegria que nós falaremos sobre a família de Davi. E o assunto que iremos abordar é sobre a responsabilidade dos pais, que é intransferível. A família em foco nesse estudo é um caso típico de desentendimento entre pai e filho, com desdobramentos trágicos. Certamente, a família de Davi não é um modelo perfeito para as famílias cristãs de hoje. Contudo, podemos aprender com os aspectos negativos dessa família e evitar que os mesmos erros venham a ser cometidos em nossas relações familiares hoje. A família de Davi é o que podemos chamar de uma família complicadinha, isso mesmo. E a complicação, ela teve início a partir dos vários casamentos de Davi. É possível mencionar aqui pelo menos 8 nomes de mulheres de Davi: Abigail, Aimã, Milcal, Amoara, Agite, Abital, Egla e Batseba. Contudo, além dessas, Davi toma ainda mais concubinas e mulheres de Jerusalém, conforme Salmo 3. A Bíblia, ela traz o seguinte comentário, Bíblia Vida, sobre essa situação. Muitos filhos, no Antigo Testamento, eram um sinal de bênção divina, e muitas mulheres e concubinas eram uma indicação da segurança do Estado, pois cada uma representava um contato político ou econômico. Do ponto de vista religioso, esse ônus político era uma calamidade. Davi, como rei de Israel, desobedeceu a um princípio da lei que está em Deuteronômio 17:17. Essa desobediência custou-lhe caro, principalmente no que se refere ao relacionamento com os filhos. Destacamos neste estudo o relacionamento de Davi com seus filhos, especificamente os filhos em que os textos bíblicos dedicam maior espaço, com riqueza de registros. Vamos ver quais são eles? Primeiro, Amnon foi o primogênito de Davi com Aimã. Seu grande desgosto a seu pai ao cometer incesto com sua meia-irmã Tamar. Amnon foi assassinado pelo próprio irmão Absalão, que tentou vingar a sua irmã Tamar. Absalão foi o terceiro filho de Davi. Matou o próprio irmão. Era um jovem de rara beleza e muito ambicioso. Tentou usurpar o trono do pai e incitou o povo de Israel à rebeldia. Adulterou com as concubinas do rei, do seu próprio pai. Adonias foi o quarto filho de Davi. Seguiu o exemplo do seu irmão, tentando usurpar o trono de seu pai. Também temos Salomão. Foi o filho de Davi com Batseba.
o profeta Natã deu-lhe outro nome, Gedidias, que significa o amado do Senhor. Ocupou o trono após a morte de Davi, tornou-se um grande monarca e era dotado de muita sabedoria. Acabou cometendo os mesmos erros do pai, ao tomar para si muitas mulheres. Vê-se, a partir desses poucos exemplos, que a família de Davi era bastante conturbada. Do relacionamento de Davi com seus filhos, são destacados aqui alguns pontos negativos, os quais servem de advertência para nós hoje. Vamos falar um pouquinho sobre eles para nossa reflexão e aprendizado. Primeiro, boas intenções não bastam para promover a estabilidade da família. Davi era um pai cheio de boas intenções. Isso pode ser observado nos nomes dados aos filhos. Geralmente, nas Escrituras, os nomes provinham de sentimentos e esperanças que ficavam associados por ocasião do nascimento. Os nomes sempre revelavam a expectativa e intenções dos pais em relação aos seus filhos. Com Davi não foi diferente. Suas intenções eram as melhores em relação a seus filhos. Vamos ver alguns exemplos que confirmam essa intenção dele, né? Adonias, aquele que pertence ao Senhor. Absalão, o pai da paz. Salomão, pacífico. Percebe-se pela experiência dessa família que haviam boas intenções, mas que isso não bastou para construir uma família vitoriosa. Davi projetou o melhor para os seus filhos, contudo, nada do que planejou foi concretizado. Mas por que as boas intenções de Davi em referência a seus filhos não se concretizaram? Talvez porque estivesse ocupado demais. Davi tinha grande número de filhos e talvez não tivesse tempo para dispensar a cada um a sua devida atenção e cuidado. Ele era um homem constantemente envolvido em campanhas que demandavam muito do seu tempo. Por isso, acabava se tornando um pai muito ausente. Não havia entre Davi e seus filhos a salutar convivência que produz intimidade e cumplicidade entre pais e filhos. Porém, nada justifica a sua omissão. E nada justifica a omissão de muitos pais também hoje nos nossos dias. O relacionamento precário entre Davi e seus filhos é um alerta aos pais que hoje não têm tempo para a família. Infelizmente, a experiência daquela família reflete a realidade de inúmeras famílias na atualidade. E boas intenções não bastam para garantir qualidade no relacionamento entre pais e filhos. E mais, nada compensa a ausência dos pais. Em segundo lugar, nós vemos a omissão dos pais. Ela pode produzir estragos irreversíveis na família. Embora tenha sido um bom rei para Israel, um homem de oração que compôs vários salmos, embora tenha conquistado a simpatia de todo o povo, como o maior rei de Israel, Davi falhou miseravelmente como pai. Mostrou-se omisso diante de graves questões familiares e a sua omissão deu origem às tragédias que se abateram sobre a sua família. Vamos ver aqui alguns tristes exemplos. Amnon, o filho primogênito, violentou e humilhou sua meia-irmã Tamar. A penalidade para tal pecado era a morte. Diante de um fato tão grave, Davi não fez nada. Sua omissão deu lugar a uma ação trágica por parte de Absalão, que planejou e assassinou o próprio irmão, agindo por vingança. A omissão pode ter um preço muito alto. Quantos filhos se envolvem com más companhias, embrenhando-se no mundo das drogas por causa da omissão dos pais? Quando começa a surgir algum problema na família, ele precisa ser confrontado e resolvido. A pior saída é a indiferença por parte daqueles que são os responsáveis
pela família. Davi foi omisso com Aminon e também com Absalão. A omissão gerou um estupro, um assassinato e um ambiente de ódio na família. Pais e filhos precisam interagir. Os problemas, por mais dolorosos que sejam, têm de ser tratados. A omissão é a pior estratégia, pois pode abrir portas para as piores desgraças na vida familiar. Tomemos cuidado. A omissão é um pecado grave que deve ser evitado, segundo Tiago 4,17. A responsabilidade dos pais em relação aos filhos é intransferível. Tão grave quanto a omissão é a prática de transferir responsabilidades. Infelizmente, muitos pais adotam essa reprovável prática e Davi transferiu responsabilidades que eram exclusivamente suas como pai. Primeiro, transferiu ao tempo a responsabilidade de pacificar Absalão. Há algumas situações em que não adianta deixar o tempo passar para resolver. Depois de 2 anos, Absalão planejou um banquete por ocasião da tosquia das ovelhas e convidou o rei e seus irmãos. Davi não foi. Na sua agenda não havia lugar para o seu filho. Talvez pensando que o tempo resolveria a questão, permitiu que não fosse ainda aquela festa. Assim, Absalão executou seu plano de vingança e matou o seu irmão. Não adianta transferir nossas responsabilidades para o tempo. Depois do ocorrido, Davi transferiu sua responsabilidade para o seu sogro. Absalão ficou 3 anos com seu avô e Davi não foi procurá-lo. Fica claro que a situação não foi resolvida. Quando Absalão retornou, permaneceu em Jerusalém por 2 anos e, pasmem, o pai não o procurou. Foi ele quem tomou a iniciativa de procurar o pai. Davi transferiu sua responsabilidade também para o seu assessor, Joabe. Ele próprio deveria ter ido atrás de seu filho, mas foi Joabe quem o fez. Muitos pais transferem a terceiros a responsabilidade da educação e confrontação dos seus filhos. Esse não é um procedimento correto. Para quem estamos transferindo a nossa responsabilidade? Estamos transferindo para o nosso cônjuge, para a igreja, para a escola, para a babá, para os avós, para vizinhos, para amigos, para os amigos dos nossos filhos, para a influência das redes sociais, para algum traficante ou outro influencer? A pergunta é incômoda, mas tem que ser feita. Para quem estamos transferindo a nossa responsabilidade? Precisamos reconhecer que nós, como pais, temos uma responsabilidade e que ela é intransferível. Quero muito agradecer aos irmãos e amigos que têm prestigiado e assistido todo o conteúdo deste canal, todas as devocionais e cultos que temos realizado em nossa comunidade. Peço também que você não esqueça de se inscrever no nosso canal e que você possa também ativar o sino para sempre receber todo o conteúdo que estamos disponibilizando para a construção do corpo de Cristo. A sua opinião também é muito importante. E abaixo do vídeo tem um espaço para que você possa deixar os seus comentários. E nós queremos dizer que não estamos simplesmente aqui para fazer devocionais em vídeo, mas nós queremos interagir com cada um de vocês. Então, nas mensagens, aproveite para colocar também a sua família, caso ela venha precisar de oração por algum motivo. Você pode também pedir oração pela vida de algum ente querido seu que esteja passando por algum problema ou enfermidade. Nós cremos no poder da oração, nós cremos que a fé ela pode tocar o coração de Deus e fazer com que o impossível venha acontecer. Então, se você tem algum pedido de oração, se você tem algo que você quer compartilhar conosco,
Se você tem um testemunho que você gostaria de trazer também, este é o ambiente, este é o local, fique à vontade. E que Deus os abençoe e até a próxima devocional.